Bom dia, sétimo ano. Tudo bem, Brasil? Eu li os comentários de vocês que estão com saudades de ouvir o Bom Dia Brasil pessoalmente. Eu também tô com saudade de falar Bom Dia Brasil olhando na cara de vocês, que é muito melhor, né? Aquela cara de sono de manhã, ou então o cheirinho de sucesso de vocês, né? Quando chega depois do intervalo, que tava todo mundo correndo, suado, né? Parece que tomou um banho de suor, né? Mas, gente, é o que tá tendo, né? Pelo menos a gente tá tendo essa. Conseguindo se comunicar de alguma forma. Brasil, vamos lá. Bora começar o segundo bimestre, galera. Ânimo. Uhul! Todo mundo animadinho, hein? História, vamos começar a falar hoje sobre humanismo e renascimento, tá? Hoje vai ser uma introdução bem tranquila, depois eu quero ver se eu consigo montar alguns slides para compartilhar a tela com vocês, que eu acho que vai ser bem legal, tá? Então, o professor vai dar um zoom aqui na nossa exibição para ficar um pouco mais fácil. Lembrem que a internet do professor não é das melhores, então às vezes ele demora um pouquinho, tá? Então vamos lá. Capítulo 4, módulo 2, segundo bimestre. Let's go, bora lá. Humanismo e Renascimento. Então vai falar aqui sobre dois momentos da história, né? Dando sequência, né, na nossa linha do tempo. As ideias do humanismo, né, e os avanços do Renascimento são fatores essenciais que marcaram um período de grandes transformações culturais, científicas e econômicas, tá, na Europa entre os séculos XIV e XVI. Beleza? Olha aqui, eu vou colocar da outra posição para vocês darem uma olhada. Aqui. Aí ele vai fazer uma pergunta aqui, ó. Olha lá, tem o quadro da Mona Lisa, né? Eles estão aonde? Aqui, ó, tá vendo? Num museu, ó lá, tá? E aí a pergunta, o que as pessoas retratadas na fotografia estão fazendo? Ué, fotografando o que? Uma obra de arte, né? Ó, visitantes no museu do interior do Museu do Louvre, lá em Paris, na França. Um museu que um dia eu tenho um sonho de ir, se Deus quiser eu vou conseguir ir lá um dia, tá? Caríssimo por sinal, mas obras de artes maravilhosas lá, relíquias que tem lá guardada dentro desse museu, tá? Vai falar aqui, ó, no ponto B, Leonardo da Vinci, né, o autor da pintura de Mona Lisa, é considerado um gênio da humanidade, tá? E aí a gente vai estudar bastante um pouco sobre Leonardo da Vinci nesse capítulo, tá? Vamos lá, passando para a próxima página, deixa eu alterar aqui o nosso modo de visualização, que fica mais fácil para eu conseguir transpassar a apostila, tá? Então, na primeira página lá do módulo do capítulo 3, é capítulo 3? Até me esqueci já, gente, é o 4. 4, capítulo 4, perdão. Na página 294, vamos lá. Ele vai começar a falar sobre o que é o humanismo, tá? Então, como a gente viu lá no capítulo 1, né, no período do modernismo, lembra? O período moderno na Europa, que as coisas começaram a se modernizar, né? Acabou aquele sistema feudal antigo, começou para uma nova transição, né? O iluminismo, lembra? O período de iluminar a cabeça das pessoas, né? Com ideias científicas, que nem tudo mais era a resposta não era mais que porque Deus quis, e aí o ser humano começou a usar o que? O raciocínio, né? Começou-se a iluminar as ideias das pessoas. Então, como a gente viu nesse período moderno da Europa, né? Ele teve início lá no século, né, 16, tá? Caracterizando então um momento de mudanças no pensamento e no modo de como as pessoas compreendiam o mundo. Então, nesse contexto, os dogmas da Igreja Católica, né, lembra, novamente, batendo na tecla, Igreja Católica da época. Respondem aí em casa junto comigo. Mesmo que eu não escuto a voz de vocês, eu estou imaginando que eu ouvi vocês respondendo. Começaram a ser, então, questionados os dogmas da Igreja Católica, né, por alguns estudiosos que, mais tarde, ficaram conhecidos como humanistas. Ah, mas humanista não tem nada a ver com o iluminismo? Não, vamos lá, vamos pensar. O iluminismo era um movimento logo depois do feudalismo que começou o quê? A fazer as pessoas, né? As pessoas começaram a pensar, a ter ideias, a iluminar a cabeça das pessoas, tá? E essas pessoas que faziam parte do iluminismo, que começaram a pensar cientificamente, estudar, né, e questionar esses dogmas da Igreja Católica, são chamados de humanistas. Então anota no caderno aí de vocês. As pessoas, né, os cientistas, né, os grandes filósofos que começaram, né, a aderir ao iluminismo, né, essa questão da ciência ser a razão, né, não a igreja ser a razão, que começaram a questionar o dogma da Igreja Católica, eles ficaram conhecidos então como humanistas dentro do movimento iluminista. Beleza? Tranquilo? Aqui vai ter uma gravura então
lá do século XVII, que vai representar o quê? O ser humano raciocinando sobre Deus e o universo, tá? Deixa eu dar um zoom nessa imagem aqui pra gente ver melhor, analisar ela, tá? Aqui mostra, ó, não dá nem pra enxergar direito esse desenho, gente, mas vamos ver se dá pra ver alguma coisa escrito Deus aqui, ó, Deus, os movimentos, lembra, ó, a Terra, o Sol, lembra que no Iluminismo teve as duas correntes geocêntrica, a heliocêntrica, a teocêntrica, né? Que antes eles acreditavam que Deus era o centro do universo, depois a Terra era o centro do universo, e depois, enfim, chegaram que o Sol é o centro do universo, onde a Terra gira em torno do Sol, né? Que é a teoria heliocêntrica que a gente segue até hoje. Beleza? Aí ele vai falar sobre o que eram os estudos humanistas, né? Vamos dar a sequência aqui, ó. Então, os humanistas, eles criaram novas propostas de estudo e de ensino, né, sendo responsáveis por um movimento de renovação do conhecimento, pois defendiam um programa de estudos de humanidades, né, que pretendia ensinar aos alunos matérias como poesia, gramática, história, filosofia, matemática e ética. Tá? Eles propunham também uma retomada dos estudos da cultura clássica greco-romana, que a gente viu lá no sexto ano, lembra? Que na visão deles era a mais alta expressão de cultura e principalmente que mais valorizava a criatividade. Porque lembra, os gregos, os romanos, como eles muitas coisas que eles descobriram depois mais para frente foi só confirmado e eles descobriram apenas observando, né, fazendo análise ali o dia inteiro, vendo uma maçã cair, vendo o sol nascer e se pôr, descobrindo o movimento da Terra, descobrindo o movimento do Sol, através só da observação. Então, os humanistas acreditavam que essa cultura greco-romana ela tinha que ser mais valorizada, né? Porque eles eram muito criativos, sem ter nenhum tipo de conhecimento científico na época, tá? Entre os humanistas havia então cristãos e não cristãos, tá? Por pensarem de maneiras diferentes, eles discordavam em muitas questões. No entanto, o que os unia era o entusiasmo pelo estudo e pelo saber crítico. Eles concordavam que era importante o aprimoramento dos conhecimentos sobre os seres humanos, o desenvolvimento das capacidades individuais das pessoas e o respeito à liberdade de pensamento. Tá? Uma coisa vocês têm que entender: quando a gente vai fazer ciência, o que é fazer ciência? Quando a gente vai ser um pesquisador, né? Vai estudar alguma coisa e você quer comprovar aquilo, na ciência a gente não pode achar nada. Não é assim, eu acho que a Terra gira em torno do Sol porque ela faz porque o ano dura 365 dias. É o tempo que ela leva, por exemplo, para fazer o movimento. Mas eu acho isso. Não. Na ciência a gente não pode achar nada. Na ciência você tem que comprovar. Você tem que ter certeza daquilo que você está falando. Você tem que provar, né, empiricamente, ou seja, real, mostrar ali que aquilo ali realmente é verdade, tá? Não existe esse termo de achismo. Eu acho que está certo, porque eu acho que é assim. Não, eu acredito que está certo porque eu provei, eu testei que foi isso. E foi nesse momento do iluminismo que esses humanistas começaram a o quê? A ter esse pensamento, criar esse pensamento crítico, deixar de eu acho que foi Deus que mandou essa praga, para o momento assim, não, aconteceu essa praga devido à falta de algum tipo de tratamento especial do solo e tudo mais, beleza? Aqui vai ter uma gravura do século XV que representa o humanista espanhol Hélio Antônio de Nebrija. Tá? Ele viveu de 1441 até 1522. E ele estava ensinando gramática numa sala de aula. Ou seja, aqui já começou a estruturar o que era ser professor. Beleza? Passando então mais pra frente. Vamos ver o que vai vir agora. A internet do professor. Tá travando de novo. Vamos lá, gente. Meu Deus. Que vida é essa? Que ninguém entende um sonho. Aí voltou na primeira página, descendo, passou. Aí, aquilo que eu falei agora lá. Aí ele vai trazer pra gente as críticas aos conceitos católicos. Aos católicos da época, ok? Diversos humanistas cristãos e não cristãos discordavam da Igreja Católica em vários aspectos, principalmente sobre as ideias de teocentrismo, geocentrismo. Eles defendiam o antropocentrismo e o heliocentrismo. Então, vamos ver o significado desses 4 conceitos, tá? Grifem, anotem, marquem, tem dúvida, me manda no WhatsApp, porque isso aqui sempre é questão de prova. Já fica a dica aí.
O que é o teocentrismo? Então, o teocentrismo eles diziam o quê? Como Deus era o centro de tudo, tá? O teocentrismo vem do grego theos, que é Deus, né? E a ideia de que Deus ele dava o fundamento, né, de todos os fenômenos do universo. Então, este era o pensamento central da Igreja Católica, tá? Então, aqui nessa imagem do lado, vocês podem ver Deus, né, cuidando da Terra. Geocentrismo, terra, né? Ou seja, o grego geo é igual a terra. Então era a terra como centro do universo. Os defensores do geocentrismo acreditavam, né, que os demais planetas e o Sol que giravam em torno da Terra e que tudo isso era a criação de Deus, tá? Ou seja, a Terra somente ela que é o Sol que girava em torno dela e os outros planetas, não ela que fazia o movimento de translação, ou seja, em torno do Sol. A próxima vai ser o antropocentrismo, tá? O homem como centro de tudo. Aqui, o grego antropos vem de homem, tá? Então, quando a gente estuda antropologia, a gente está estudando o estudo da evolução humana, tá? O homem como centro de tudo. E quando a gente fala o homem, tá? Não é um homem gênero, tá? É o ser humano, ok? Não é o homem masculino, é o ser humano. O homem como centro de tudo. O antropocentrismo, né, do grego anthropos, né, que é igual ao homem, é a ideia de que o ser humano é o centro dos fenômenos do universo. Os humanistas entendiam que as pessoas tinham capacidade de compreender Deus e o universo usando a razão. E, por fim, o heliocentrismo, né, o Sol como centro do universo. Tá? O heliocentrismo do grego helios é igual ao Sol. Né? Ele era defendido por um padre e astrônomo polonês chamado Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 a 1543. E para ele, a Terra, como um planeta, realizava movimentos de rotação, isto é, girava em torno de si mesma, e de translação, girando ao redor do Sol, que é o que a gente segue até hoje, que é o que realmente acontece. Tá? Então aqui está a gravura do século XVII, que representava o heliocentrismo. Tá? Representava não, representa. Beleza? Aqui o Sol como centro de tudo, a Terra girando em torno dela mesma e ao mesmo tempo girando em torno do Sol. Belezinha, galerinha? Pessoal, como tarefa de casa, leiam o Humanista Leonardo da Vinci. Tá? Vou pensar em alguma coisa pra gente na próxima aula sobre isso. Então vocês vão ler a página 296, deixa eu ver se tem 297... e 297, ok? Leiam. Vamos ver se tem perguntinha aqui no final, como sempre tem. Não, não tem. Então leia a página 296, 297 e respondam as atividades da página 298 e 299, com exceção, ou seja, não responder a questão 4. Ok? Então, vocês vão ler as páginas 296, 297, responder as páginas 298, 299, menos a questão número 4. Belezinha? Tranquilo? Qualquer dúvida, me mandem em ClassApp. Estou à disposição de vocês. Estou com saudades, pupilos. Se cuidem. E até mais.